Olá, eu sou a Thaís Honório, sou gestora de conflitos e advogada consensual, advogada desde 2008, gestora de conflitos, especialista nos métodos de resolução de conflitos desde 2018, atuo como mediadora e negociadora. Sou mediadora certificada internacionalmente pelo ICFML, que é o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, pós-graduada em LLM em Mediação, Gestão e Resolução de Conflitos, em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Privado. Este vídeo está sendo gravado e disponibilizado para o Laboratório de Práticas Consensuais do ITR da UFRRJ, para o curso Comunicação Não Violenta, Aspectos Introdutórios, junto à Escola de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O tema da nossa aula é CNV na prática dos meios de solução de conflitos. Para quem não conhece, os meios de solução de conflitos são formas de se resolver conflito sem ser pelo Poder Judiciário. Isso ajuda a combater e a diminuir a lentidão e a morosidade do Judiciário, e nós que atuamos na prática chamamos como meios adequados de solução de conflitos, entendendo que para cada conflito vai existir um meio, um método específico e que seja adequado para aquele caso. Esses meios, eles são capazes de pôr fim aos embates de forma simples, muito mais célere e muito mais eficiente. Os meios adequados de solução de conflitos são todos aqueles em que a decisão final não é imposta pelo Poder Judiciário. Na maioria destes casos, as partes contam com um terceiro que busca levar as partes a um consenso, para evitar que as partes precisem entrar com um processo judicial ou ainda que ajude a pôr fim a um processo judicial já existente. É importante que esse terceiro seja uma pessoa que não tenha relação com as partes, nem com aquela situação do conflito. Com certeza, a essa altura do curso, vocês já estão por dentro do que é CNV e de como ela surgiu. E o que eu vou trazer para vocês é a aplicação prática da CNV na prática profissional relacionada aos meios de solução de conflitos. Eu gostaria, inicialmente, de relembrar alguns aspectos importantes com você sobre a comunicação não violenta. O conceito de CNV foi criado na década de 60 pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. E para difundir a comunicação não violenta, o Marshall fundou uma ONG chamada Centro de Comunicação Não Violenta. Essa ONG se dedica à promoção da CNV pelo mundo. O que aconteceu? O Marshall, quando se formou, ele começou a pesquisar sobre os fatores que prejudicavam a capacidade humana de ser compassiva. E nessa busca, ele descobriu que a linguagem e o uso das palavras tinham um papel fundamental nesse processo. Foi assim que ele desenvolveu uma abordagem específica de comunicação que permita uma conexão maior entre as pessoas, para que a compaixão possa surgir de maneira natural, mesmo em situações delicadas. E sempre que nós pensamos em comunicação, é importante a gente ter em mente que, em se tratando de comunicação não violenta, quando a gente diz comunicação, a gente está se referindo ao falar e ao ouvir. E eu gostaria de partilhar com vocês um conceito de comunicação não violenta para que a gente possa refletir juntos. Marshall traz o conceito de comunicação não violenta nesse livrinho aqui, que é a Bíblia para quem está estudando CNV. No livro Comunicação Não Violenta, ele diz que a comunicação não violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Voltando aqui, o que eu gostaria que a gente refletisse sobre esse grande conceito?
Primeiro, o Marshall começa trazendo para a gente que a CNV tem como base e fundamento as habilidades de linguagem e comunicação. Então, é sempre importante a gente voltar para a ideia de que comunicação se refere à nossa capacidade de fala e de escuta. E o convite que o Marshall faz é para que a nossa comunicação fortaleça a nossa capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Quando ele traz isso para a gente, ele está querendo informar, refletir, para que a gente pense que a nossa humanidade pensar na nossa humanidade é pensar no sentido de desenvolver a nossa capacidade de nos conectarmos com as dores do outro, a nossa capacidade de sentir compaixão, mesmo em situações adversas, em situações difíceis, ou seja, mesmo quando de alguma forma a gente está envolvido em alguma situação que seja desafiadora para nós também. Tentar entender que, mesmo quando nós estamos envolvidos em algo que seja difícil para a gente deve tentar manter a simpatia para também com a tragédia pessoal do outro, acompanhado ainda de um desejo, de uma vontade genuína de minimizar aquilo. E aí o Marshall traz naquele conceito para a gente que as nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, ou seja, o convite que a CNV faz para é para a gente desenvolver a nossa capacidade de se tornar consciente. Mesmo quando a gente está envolvido numa situação, para que a gente saia do modo automático, saia do modo repetitivo. E aí ele finaliza trazendo a ideia de que as respostas devem ser conscientes e baseadas na consciência do que nós estamos percebendo, sentindo e desejando. A intenção é conseguir que as nossas respostas não sejam automáticas, não sejam rasas, elas venham acompanhadas da compreensão do que nós estamos sentindo, do que nós desejamos e buscando também compreender o que a outra pessoa está sentindo, o que a outra pessoa está buscando. A ideia é de que a CNV seja uma prática consciente, com o emprego de técnicas que gerem a reflexão sobre as nossas necessidades e as necessidades do outro, para que seja possível identificar o que está por trás de cada mensagem e da forma de falar por meio da empatia. Aqui eu abro um parênteses para falarmos rapidamente sobre empatia. É importante a gente, quando a gente pensa em CNV, a gente ter claro que empatia ela é um estado, ela não é um sentimento. É um exercício constante de abertura para entendimento do que é diferente da nossa própria experiência e que necessariamente vai estar acompanhado do não julgamento. A prática da CNV tanto diz respeito a quem emite uma mensagem, chamado emissor, quanto para quem recebe uma mensagem, chamado receptor. Então, ao receber uma determinada mensagem, existe o espaço para quem recebeu a mensagem preste atenção aos seus sentimentos que aquela mensagem despertou em si, bem como tenha atenção aos sentimentos e às necessidades de quem emitiu, trazendo assim uma autorreflexão para identificar as suas próprias necessidades e então conseguir se expressar de forma honesta e transparente. Quando a gente consegue desenvolver essa capacidade de identificar os sentimentos e as necessidades, sejam colocadas explícita ou implicitamente ao longo de um diálogo, a gente se torna capaz de se responsabilizar por ele e então falar o que realmente está acontecendo e o que esperamos do outro. Sendo assim, com o estudo da CNV, a gente consegue compreender que a comunicação não violenta ela vai muito além do que uma forma de se comunicar. A CNV é uma forma de pensar, de observar os sentimentos e de realizar uma conexão com o outro, observando os gatilhos que nos fazem agir de uma determinada forma. A CNV não busca impedir os conflitos, mas ela tenta evitar que os conflitos se desenvolvam pelo caminho da violência.
Como gestora de conflitos e trabalhando com a mediação e a negociação, o estudo da CNV me ajuda muito na minha prática profissional. Desenvolver habilidades da CNV agregam muito valor ao meu trabalho e eu vou explicar para vocês como é que isso acontece na prática. Inicialmente é fundamental esclarecer que trabalhar com gestão de conflitos é bastante desafiador. As pessoas, quando são partes de um conflito, de um desentendimento, elas costumam ser tomadas pelos seus sentimentos e a perceberem a realidade apenas sobre a sua ótica. Então, conhecer os recursos da CNV me ajuda a aplicar, aplicando, né, na prática do meu trabalho de gestão de conflitos, permite que eu consiga auxiliar as partes envolvidas num conflito a se perceberem, a identificarem as suas necessidades e interesses e escutarem a outra parte e compreenderem também os interesses e necessidades do outro. E aí, para isso, eu vou explicar para vocês, para quem não conhece, um pouquinho de como é o trabalho do mediador de conflitos. Bom, primeiro, quem é o mediador? O mediador, ele é um terceiro imparcial que é capacitado para auxiliar partes que estejam vivenciando um conflito. O mediador atua como um facilitador do diálogo para auxiliar as partes, de modo que, no desenrolar da sessão ou das sessões de mediação, as partes consigam construir soluções possíveis para elas dentro daquela situação. A mediação de conflitos tem como princípios básicos a imparcialidade do mediador, ou seja, o mediador não pode ter relação com nenhuma das partes, nem com aquela situação. É confidencial. As partes, quando aceitam participar de uma mediação, elas assumem o compromisso de não levarem ao conhecimento de terceiros nada do que é dito e tratado na mediação. Ela também é flexível, o que abre um leque enorme de possibilidades para as partes para construírem soluções possíveis e viáveis para aquele caso específico. Desculpa. E a mediação, ela privilegia ainda a autonomia de vontade das partes. Porque são as partes que tomam as decisões. São as partes que, ao final do processo de mediação, escolhem seguir ou não com a mediação, fazer ou não um acordo, ou como isso se desenrola. Aqui a gente está falando de mediação de conflitos e eu gostaria de convidar vocês a refletir um pouquinho sobre o que é conflito. Se você tivesse que definir conflito, como você faria isso? Eu gosto de pensar em conflito como uma divergência que é percebido pelas partes que acreditam que as aspirações, os desejos delas, de cada uma, não podem ser alcançadas simultaneamente. Mas para trabalhar com gestão de conflitos, nós somos convidados a buscar compreender o conflito sobre uma ótica positiva. Isso vai inicialmente passar pelo entendimento, pela compreensão de que conflito é inerente à natureza humana. Não existe vida sem conflito, não existem relações humanas sem conflitos. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir olhar para o conflito de uma forma positiva. O problema não é a presença do conflito, mas é o que a gente faz quando ele surge e qual resposta nós oferecemos. Então, uma compreensão adequada do conflito pode transformar esse conflito numa oportunidade. Por exemplo, um conflito pode significar, por exemplo, a retomada de um diálogo que havia se perdido. Pode possibilitar ajustes necessários para relações mais construtivas, pode impulsionar as partes na busca de soluções criativas. E aí, quando a gente estuda mediação, existe uma teoria chamada moderna teoria do conflito, que traz exatamente essa visão positiva do conflito para a gente. Essa teoria nos ensina que o conflito ele deve ser entendido como um agente promotor de mudanças, capaz de despertar nas partes o interesse de buscar um novo ponto de equilíbrio e, assim, restabelecer as relações. Por essa razão,
Compreender o processo de CNV e aplicá-lo à minha prática profissional de mediadora de conflitos me permite auxiliar as partes para que elas façam uma investigação interna, para que elas consigam descobrir quais as suas necessidades não estão sendo atendidas e também quais as necessidades do outro. Todo sentimento aponta uma necessidade, mas frequentemente a gente confunde necessidade com emoção. Quando a gente fala em necessidade, nós estamos nos referindo às necessidades humanas, que podem ser classificadas em 3 tipos. Elas vão envolver as necessidades físicas básicas, que é comida, abrigo, segurança. As necessidades sociais, que vão estar ligadas à conexão, pertencimento, afeto. E as necessidades individuais, que vão ter relação, por exemplo, com o conhecimento, com a autoexpressão. Já as emoções, elas são uma reação imediata a um estímulo emocional. Estão relacionadas a alguma coisa que mexe com você, podendo provocar uma sensação agradável ou desagradável. A consciência dessa confusão entre necessidade e emoção faz com que as pessoas não consigam traçar boas estratégias quando estão envolvidas no conflito. Ou, desculpa novamente, escolherem caminhos questionáveis na tentativa de solucionar um problema. Na atuação como mediadora, com o uso de todas as técnicas próprias da mediação, nós auxiliamos as partes a identificarem as suas necessidades e as necessidades das outras partes, de modo que elas consigam construir melhor soluções para ambos. É importante deixar claro que a finalidade da mediação é a construção de solução onde todas as partes saiam ganhando. Nós chamamos de ganha-ganha. Aqui, na mediação, a gente busca construir soluções para todos saírem satisfeitos. Aqui não tem a história, a ideia de que para um ganhar, o outro tem que perder. Aqui todos devem sair ganhando. E, assim, aplicada à prática da mediação, a CNV me ajuda com a minha observação. Antes de tudo, é preciso que a gente consiga observar a situação com neutralidade. Me auxilia quando eu penso nos sentimentos, porque as partes trazem os sentimentos nas suas falas. E a gente, com as técnicas da mediação, a gente convida as partes a falarem sobre os seus sentimentos e não sobre os seus posicionamentos. E essa é uma maneira mais eficiente de ser ouvido, ainda mais dentro de um ambiente de conflito. Aqui é sempre a gente ter cuidado, quando a gente pensa em mediação, que expressar os sentimentos deve dizer respeito à expressão dos seus sentimentos. E não trazendo à mesa, trazendo para a mediação qualquer relação de culpa com a outra parte. Não é sobre o que a outra parte te fez, é sobre como você se sente em determinada situação. Nos ajuda a auxiliar as partes a identificarem as suas necessidades, ou seja, elas precisam saber reconhecer as necessidades por trás de cada sentimento trazido à tona pela outra parte e também para que consiga compreender a outra parte. E ajuda a gente auxiliar as partes em relação aos pedidos. Por quê? Porque é importante que se façam pedidos claros. Então, no momento em que cada uma das partes pode fazer os seus pedidos, é importante que elas façam isso com pedidos de ações concretas, para que verdadeiramente satisfaçam as suas demandas e necessidades. Os pedidos, eles devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e delimitados dentro de um certo período de tempo. Bem, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso tempo e eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma. Vou disponibilizar aqui para vocês os meus contatos, para quem gostou do tema, para quem quer aprender um pouquinho mais, se aprofundar.
eu deixo aqui o meu muito obrigado. As minhas redes sociais, vocês podem me encontrar lá no Instagram, é Thaís Honório, _, e também no LinkedIn, Thaís Honório. Se tiverem alguma dúvida, quiserem trocar alguma ideia, vocês me acham por esses canais de comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. É sempre um prazer falar para os alunos da Rural. Um beijo, fiquem com Deus.